Olá, queridos, olá, queridas, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, tudo bem com vocês? Quero louvar a Deus pela sua vida, você que é inscrito aqui em nosso canal, você que está chegando agora, você que tem acompanhado o conteúdo deste canal, que é um conteúdo com muitas mensagens bíblicas, mensagens que o Senhor nos possibilitou pregar com sua graça, bondade e misericórdia, durante aí essas pouco mais de 2 décadas de ministério, tá bom? E você que não conhece o canal, nós temos aqui mensagens em séries, temos playlists maravilhosas e alguns vídeos que com certeza vão contribuir, vão edificar a sua vida. E este vídeo faz parte da série Construindo e Compartilhando. E aqui eu quero começar deixando um pedido de perdão, de desculpas, pois quando nós retomamos, acho que 2 semanas atrás, no último vídeo que publicamos sobre a série Construindo e Compartilhando, eu havia feito uma promessa, de fato não consegui cumpri-la, que foi deixar pelo menos 3 vídeos por semana, mas foi bem competitiva as 2 últimas semanas, bem complicado, e acabei que não consegui cumpri-la, e dessa vez acho que eu vou mudar minha promessa ou mesmo nem fazê-la, tá? Mas me empenharei, me esforçarei para pelo menos ter um vídeo por semana, que aí os irmãos vão acompanhando no decorrer da semana, e no final dá tudo certo. E o meu intuito aqui com essa série Construindo e Compartilhando é utilizar todos os esboços e mensagens que Deus nos confiou, que é a área onde nós nos especializamos, e como eu disse ontem, eu não me especializei em construção de esboço para aprender a pregar, né? Mas sim para entender, para compreender como a gente pode construir um esboço para aqueles que não têm muita facilidade de memorização, não tem uma memória como muitos e grandes pregadores aí, e que ainda precisam se munir de anotações para, enfim, entregar a sua mensagem, aquelas anotações básicas que vão nos relembrar aquilo que nós estudamos e que nós desejamos falar enquanto estamos pregando. E, para quem não sabe, nós já escrevemos 3 livros na área, tem mais uns 3 lá no forno, porque Deus de fato nos presenteou com muitos esboços de mensagem. E todas as mensagens que Deus me permite pregar, eu coloco elas em esboço, eu construo elas de forma muito detalhada, como você vai ver no próximo esboço, para que assim a gente possa disponibilizar a outros pastores, líderes, pregadores, ensinadores que têm aí utilizado ou têm sido alcançados de alguma forma por esse material que Deus nos propiciou com muita honra, e é uma honra para mim poder produzir um material desse que vos auxilie, tá bom? Caso você queira entrar em contato pessoalmente conosco, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o contato, porque se você se interessar por algum esboço, alguma dúvida, algum questionamento, você tanto pode deixar neste vídeo, aí nos comentários, isso inclusive ajuda o nosso canal, como também pode nos chamar diretamente no WhatsApp, tá bom? Então vamos ao nosso esboço de hoje, e eu queria dar um título para esse esboço, para essa mensagem. Eu já preguei essa mensagem, foi numa campanha, e o título que eu queria dar é adaptação. Por que adaptação? Porque muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com você, nós recebemos temas desafiadores, não no sentido de que nós não tenhamos assim a familiaridade com o assunto. Quando eu falo de desafiadores, eu quero abordar o seguinte quesito: desafiador porque em muitos casos, e a gente aqui não quer, eu não quero aqui causar algum desconforto, no sentido de, quem sabe, ser interpretado como alguém que queira alegar falta de sabedoria, de conhecimento, ou alegar que a pessoa não tem entendimento para tal. Eu me refiro ao fato de que nós recebemos, às vezes, alguns temas. Esses temas vêm com um texto base. Quando a gente vai ler o tema e também o texto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes fica desconexo a proposta do tema central com a referência bíblica que nos foi propiciada. E esse esboço que está aí na sua tela é um caso. Eu fui convidado para pregar numa campanha, era uma série, essa campanha era denominada de uma série, e a série está aqui, ó o tema geral da série: deserto que gera gigantes.
deserto que gera gigantes. Até aqui tudo bem, tranquilo? Mas quando me foi repassado o texto, inclusive com o áudio de quem nos convidou, tinha um assunto proposto, um assunto que foi repassado. Porque às vezes o pastor da igreja, o líder que te convidou, para você que é pregador, ele vai te telefonar, vai te mandar uma mensagem dizendo, olha, nosso tema é esse, nós gostaríamos que falasse disso, ou pelo menos chegasse próximo ao assunto. Então, no dia, o pastor me mandou uma mensagem, olha, nós estamos trabalhando esta série, Deserto que Gera Gigantes, e o assunto desta quinta-feira, onde você vai pregar, será esse aqui, ó. Quem deseja frutificar, depois eu explico por que eu botei aqui entre parênteses, apenas na carne, alcança cansaço. Então, ele me passou isso aqui, ó. Quem deseja frutificar na carne, alcança cansaço. Baseado em Gálatas 5, 24 e 25. E aqui começa o desafio daquele pregador que se empenha por ser comprometido e que quer ser coerente, que quer entregar uma mensagem de fato que tenha coerência, sem ferir princípios de interpretação e sem deturpar o texto bíblico, porque tem gente capaz de deturpar o conteúdo só para se adaptar a uma temática, e você tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Então vamos lá. Deserto que gera gigantes. Assunto proposto, quem deseja frutificar na carne alcança cansaço. Minha primeira pergunta é, há alguma conexão, né, dessa frase com essa? Particularmente, tá, dando a minha opinião sincera, não há uma conexão, tá? E aí você tem duas opções. Caso o líder que te convidou, ele te passe a referência, mas não exija que você pregue utilizando a referência, você tem duas opções. Primeiro, você pode focar só no deserto que gera gigantes. Segunda opção, você pode focar só na referência. Olha, nos foi passada uma referência e um assunto proposto, que é quem deseja frutificar na carne alcança o cansaço. E aí você descarta a possibilidade de chamar a atenção aos ouvintes para o tema principal, o tema geral, visto que já tem um tema ali proposto, um subtema, digamos assim, ou um assunto proposto, ok? Por que eu coloquei para mim, para meu esboço, a expressão apenas entre aspas? Vamos ler de novo? Quem deseja frutificar na carne alcança cansaço, né? Porque assim, quando a gente diz quem deseja frutificar na carne, a gente está singularizando e determinando que só há uma forma de frutificar, que é na carne. Agora, quando eu digo quem deseja frutificar apenas na carne, por quê? Porque tem gente que quer produzir na sua vida apenas ações carnais, que é essa ideia de frutificar. Então, essa pessoa que se inclina apenas às suas ações carnais, ela vai alcançar cansaço. E o texto de Gálatas, né, que é bem conhecido, mas ainda assim eu vou abrir aqui na minha Bíblia de recurso para a gente ler junto, capítulo 5, versículos 24 e 25, diz, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito, tá? E aí o que eu fiz? Eu orei, claro, fiquei pensando naquilo que já tinha de ambas as propostas na minha mente, daquilo que eu já tinha lido, e aí eu utilizei da minha introdução, da parte introdutória da mensagem, para buscar fazer uma adaptação tanto ao tema geral quanto ao assunto proposto, que foi uma terceira opção para mim e que acredito que no final deu tudo certo, né? Então o que eu fiz? Eu comecei focando no tema deserto que gera gigantes. Então eu coloquei aqui, ó, vamos começar refletindo sobre deserto. Então eu separei a palavra gerar, a palavra gigante e foquei na palavra deserto, que está dentro do tema. E aí expliquei para os irmãos, deserto para um servo de Deus é uma expressão usada para que ele se refira às provas, adversidades e tentações que enfrenta constantemente. Então aqui eu expliquei, isso inclusive foi útil para um ouvinte que não está familiarizado com essa linguagem evangélica, essa linguagem da igreja, essa linguagem figurada, né? Fulano vai dizer assim, eu estou passando por um deserto. E talvez alguém de fora não entenda, mas o que é um deserto mesmo? Então, para um servo de Deus, é uma expressão usada para ele se referir, né, a provas, adversidades e tentações que enfrenta diariamente. E aí, você está passando um deserto?
esse deserto vai passar, porque deserto não é lugar de habitação, tá? E coloquei também aqui, ó, que as permitidas e determinadas provações e adversidades têm como um de seus propósitos gerar homens e mulheres habilitadas, servos de Deus preparados. Aqui eu já estou mudando da expressão deserto para focar na expressão gigantes ou gera gigantes nessa frase, né? Preste atenção, ó. Um dos propósitos do deserto, das provações determinadas, é gerar homens e mulheres habilitadas, servos de Deus capazes de suportar e encararem desafios que antes do deserto da vida jamais poderiam. Então, o que eu estou explicando aqui para o meu ouvinte? E isso aqui já serve como mensagem para nós. É por causa do deserto ou dos desertos que nós nos tornamos capazes de enfrentar, encarar e vencer outras situações. Sem os desertos, talvez nós não conseguiríamos, porque os desertos nos produzem experiências e fazem de nós gigantes. E que tipo de gigante? Vamos aprender? Os desertos da vida são escolas preparatórias para que os alunos do reino de Deus, possam tornar-se súditos preparados para realizar a vontade de Deus. E uma vez que os súditos encaram os desertos da vida como provações da parte de seu rei, a fim de forjá-los, estes saem destes desertos como verdadeiros gigantes, especialmente na vida espiritual, pois de fato, desertos geram gigantes. Glória a Deus. Percebeu que eu quis aqui também dar um pouco de enfoque à questão da proposta da série de mensagens, dessa campanha que ele estava fazendo, e por bondade de Deus nós conseguimos formular esse pensamento e chegamos a elucidar a ideia de por que deserto gera gigantes. Aí eu faço uma pergunta para criar uma transição para o próximo assunto que quero abordar. Agora, como definir um gigante? Veja que eu saí de deserto, tá? Fiz a definição do que é um deserto, agora eu quero, ao meu público, definir o que é um gigante. Um gigante, isso, se a gente for definir de forma muito simples a palavra, é alguém de estatura elevada, alguém que recebeu potencial de crescer, mais do que as pessoas consideradas normais ou comuns. Se define de forma muito simples, não procurei definir de uma forma mais ampla, né? E assim como existem gigantes, agora eu estou fazendo uma aplicação, né, usando de linguagem figurada para aplicar aos cristãos, aos servos de Deus. E assim como existem gigantes, pessoas mais altas, seres humanos com estatura física elevada acima de outros, Deus quer elevar a minha e a sua estatura espiritual. E aí eu deixei aqui alguns textos bases, e esses textos você pode tanto citá-los, apenas citar as referências, ou pode citar o conteúdo propriamente dito. Por exemplo, se eu for citar o conteúdo, Efésios 4,15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. 1 Pedro 2,2 diz que nós devemos desejar o genuíno leite racional para que por meio dele nos seja dado crescimento para a salvação. 2 de Pedro 3,18, tão conhecido texto, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 1,80, se referindo a João Batista, e o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia que haveria de manifestar-se a Israel. Perceba que todos esses textos estão falando sobre crescimento, sobre elevar a estatura espiritual. E aí eu cito ainda o caso de Jesus, nosso maior exemplo, Lucas 2,40, 52, que diz que o menino crescia, se fortalecia em espírito e a graça de Deus era sobre ele, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e para com os homens. E para que cresçamos e nos tornemos gigantes, ele vai sim nos permitir encarar desertos, vales e até mesmo caminhar por trevas, né? Lembra do Salmo 23? Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte. Então, se você está aí acompanhando, percebe que até agora o meu enfoque está em falar sobre a proposta de deserto que gera gigantes, ok? Vamos dar continuidade? E usará estes lugares ou situações para moldar nossa vida de acordo com os planos que ele tem para os que fazem parte do seu reino. Mas vale lembrar que a forja que gera os gigantes não são apenas os desertos da vida. Aqui eu já estou me preparando para entrar
em outro assunto, sem perder a conexão com o assunto que eu estava refletindo anteriormente. E qual é o outro assunto? O desafio de encaixar a minha mensagem no assunto proposto ou no assunto repassado, que é quem deseja frutificar apenas na carne alcança o cansaço, baseado em Gálatas 5, 24 e 25, ok? Então veja bem, eu estou me preparando. Vale lembrar que a forja que gera os gigantes não são apenas os desertos da vida. Além dos desertos, das chamadas provas e adversidades, precisamos também atentar para o que a sua palavra tem a dizer àqueles que de fato querem se tornar gigantes espirituais diante de Deus. Então, não só os desertos, mas os ensinos, as instruções da palavra também nos transformam em gigantes espirituais. Aqui eu já começo a vencer aí o desafio de conexão entre um tema e o assunto proposto. E dentre os ensinos da palavra de Deus, temos algo que está atrelado à proposta de meditação nessa noite. Glória a Deus, viu aí? Você consegue. Buscando a Deus, orando e colocando a mente para pensar, meditando na Bíblia, você consegue. Acabei de fazer a conexão entre toda a proposta da série, o tema geral, deserto que gera gigantes, junto com a proposta do assunto que foi confiado com um texto baseado em Gálatas 5, como eu já frisei para vocês. E dentro dos ensinos da palavra de Deus temos algo que está atrelado, conectado à proposta de meditação desta noite. Aí eu começo a abordar os pontos, porque com essa última frase aqui, com esse último ponto, eu consegui fazer o que nós chamamos de transição. Eu já falei muito sobre transição aqui no nosso trabalho de construção de esboço e mensagem. Vamos lá. 2 estilos de vida é o primeiro ponto da mensagem: carne versus espírito, que é ensinamento da palavra de Deus. Então a gente vai começar com o quê? Com Gálatas 5, 16 a 25. Pastor, como eu poderia então dar início ou citar que eu vou começar o meu primeiro ponto da mensagem? Então eu fiz aqui a transição, né? A proposta de meditação dessa noite. E aí você poderia dizer ao seu povo: primeiro nós vamos começar pensando, usando o texto de Gálatas, capítulo 5, só que desta vez a partir do versículo 16, vamos pensar em 2 estilos de vida: o estilo na carne e o estilo no espírito, ou carne versus espírito. Pronto, você anunciou o seu ponto reflexivo a partir de então. Em Gálatas, Paulo nos apresenta o que poderíamos chamar de estilo de vidas distintos. E aí lá Paulo diz: digo isso, andai no espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, para que não façais porventura o que é do vosso querer ou da sua vontade. E agora, como servos de Deus, somos instruídos pela palavra a andar no espírito. É uma ordem: andar em espírito, porque se vocês andarem em espírito, vocês jamais vão cumprir as concupiscências da carne, ok? Andar no Espírito é o novo estilo de vida que o Evangelho de Cristo nos propõe. Lembra de 2 Coríntios 5,17? Paulo diz: de sorte que se alguém está em Cristo, nova criatura é, foi criado novamente, foi regenerado. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E vale lembrar que, de acordo com Efésios, capítulo 2, de 1 a 3, o estilo de vida que antes vivíamos era outro. Se não, vejamos. E aí você tanto pode citar o texto, o conteúdo claro de Efésios 2, de 1 a 3, ou pode fazer uma síntese, né? Neste estilo de vida, prevalecia a morte por causa dos delitos e pecados, né? E ele vos deu vida, estando vós mortos ainda em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Neste estilo de vida, fica bem claro no verso 3 de Efésios 2, que quem também ditava a nossa forma de viver eram os desejos, a vontade e os pensamentos da carne. Pode ler o versículo que está lá: nos quais andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos também filhos da ira como os demais. Perceba que continua o sermão em conexão com o tema e o assunto proposto. E eu estou falando aqui de 2 estilos de vida. Mas Efésios 2 começa dizendo que ele nos deu vida, nos vivificou. E agora que fomos vivificados, podemos escolher entre 2 estilos de vida: a vida no espírito e a vida na carne. Então, qual o estilo que nós temos escolhido? Quem está prevalecendo? O espírito
ou a carne? Aí nós vamos para o nosso segundo ponto. Como entender o estilo de vida na carne, visto que o assunto proposto falava sobre frutificar na carne, sobre produzir na carne, e quem fizer isso vai alcançar cansaço. Então, agora nós vamos abordar como entender o estilo de vida na carne. Estilo de vida na carne, deixa eu destacar aqui para você lembrar, ok? Subtópico do segundo ponto, é claro que eu sempre fiz que isso aqui a gente não fala, ponto 2, subtópico 2, isso é para você saber em que lugar da mensagem você está. Ao se referir à carne, a Bíblia fala sobre as obras da carne, sobre os que são segundo a carne, sobre as inclinações para as coisas da carne, sobre os que estão na carne e, por fim, sobre os que semeiam na carne. E aí eu deixo uma dica aqui. Se você usa uma mensagem ou um ponto como esse num trabalho em que você tenha muito tempo, ou principalmente num trabalho de ensino, então cabe aqui você tentar comentar rapidinho de forma sintética ou memorizar cada um desses versículos ou mesmo pedir para a igreja abrir a Bíblia para vocês lerem juntos. Mas se você entender que o tempo está apertado, que vai ser difícil abordar tudo nesse subtópico, você pode escolher um ou dois, ou somente o último que fala de semear na carne, ou nenhum deles, citando apenas as referências, porque as declarações já deixam bem claro sobre o que a Bíblia diz ao se referir à carne. A gente vê que a Bíblia fala sobre obras da carne, a Bíblia fala sobre aqueles que são segundo ou que andam de acordo com a carne. A Bíblia fala de pessoas que se inclinam e que existem inclinações para as coisas da carne, coisas carnais, e também sobre os que estão na carne. E, por fim, os que semeiam, que plantam na carne, porque fica de acordo com o tema. E nossa ênfase recairá sobre os que semeiam na carne para abordarmos o tema do assunto que nos foi repassado. Perceba que eu sempre estou dando ênfase ao meu ouvinte que muitas vezes não sabe, em via de regra não sabe, talvez porque não foi informado ou porque não prestou atenção nos avisos do culto, não sabe que para o pregador foi repassado um assunto. E às vezes a pessoa não sabe por que o pregador está pregando naquele texto, naquele assunto. E o ouvinte precisa saber para que a responsabilidade também recaia sobre quem lhe convidou. Porque, vamos lá, não foi aquele dia que saiu tudo bem. Você tentou se encaixar o tema e não rendeu. E aí você precisa fazer com que o seu ouvinte entenda que o seu esforço foi para cumprir o desejo, uma exigência, que muitas vezes é uma exigência, ou um pedido carinhoso do pastor ou líder que lhe convidou. Entendeu isso aí? Alguma dúvida? Pode deixar sua pergunta e eu ficarei muito feliz em respondê-la. Terceiro ponto, obras, sementes e frutificação carnal. Veja que eu fiz uma pequena transição para ligar ao próximo ponto. Quando Paulo fala das obras da carne em Gálatas 5,19, se refere a ocupações, a comprometimento, ou seja, aqueles que se ocupam, que se comprometem com ações carnais. É isso a que se refere às obras da carne. Uma vez que me ocupo, que eu faço das ações carnais um labor, um trabalho, uma ocupação, que me comprometo em andar na carne, eu passo a produzir sementes e estas, sem dúvidas, vão frutificar. Então, meu comportamento carnal geram sementes. Sementes plantadas frutificam. E os frutos produzidos por uma vida carnal são corrupção, Gálatas 6,8, né? Quem planta para a carne, da carne colherá corrupção. Morte, Romanos 8, 6a, os que se inclinam para a carne, da carne colherão morte. E inimizade, Romanos 8, 7 diz que as inclinações da carne são inimizade contra Deus. Em Romanos 6,21, toda a colheita dos frutos da vida que vivíamos na carne só nos trouxe vergonha. E aqui, como é um versículo que eu não memorizei e eu queria falar para o meu ouvinte, esse ponto aqui é importante para quem prega, para quem constrói esboço, vamos lá. Existem coisas que você vai lembrar, que você vai memorizar. Existem outras que você não vai conseguir. E elas são importantíssimas a serem frisadas, a serem ditas ao seu público. Então, esses versículos que são importantes, meu conselho é que você os coloque, possa colocá-los aí, de fato, no seu esboço ou num pedaço de papel para você lembrar, ou mesmo, se quiser, abrir a Bíblia. Por quê? Eu estou falando aqui da colheita dos frutos de vida que vivíamos na carne, que trouxe vergonha.
Olha o que Paulo diz em Romanos 6:21. Naquele tempo, que resultados colhestes? Em que tempo? No tempo em que estávamos na carne. Ora, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Olha que coisa linda. Linda no sentido de que essa aplicação ela é muito reflexiva. E um dia cansados da vergonha, lembra? Quem frutifica somente na carne alcançará cansaço. Então, aqui o meu empenho, lembra que eu falei no início que esse esboço ele tem um nome, adaptação? O meu empenho foi se esforçar para adaptar todo o conteúdo da mensagem ao que os pastores desejavam, ok? E um dia, cansados da vergonha por causa do estilo de vida que vivíamos, fomos chamados a sair de uma vida cansada para uma vida de descanso suave e leve. Aí a gente já tem um teor evangelístico. Mateus 11:28-29. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave, ok? Aí nós já estamos caminhando aqui para a fase conclusiva da mensagem. No texto de Gálatas 5:25, que é o texto base que nos foi repassado, somos convidados a adotar o estilo de vida no Espírito para frutificarmos as virtudes do Espírito. Então agora eu saio da ideia da proposta da carne e me volto à proposta de frutificar as virtudes do Espírito. Simeão, Lucas capítulo 2, por que eu vou citar Simeão aqui? Porque a Bíblia dá um destaque a uma tríade interessante, né? A Bíblia diz que Simeão, que era temente, o Espírito estava sobre ele, o Espírito se revelara a ele e o Espírito o guiou para o templo, o conduziu para o templo, né? Eu nem coloquei aqui o versículo, mas vamos aqui na nossa Bíblia, só para me colocar aqui o versículo, que eu acho que é o versículo de número, vamos lá, deixa eu ver qual é, não, Lucas, vamos lá, Lucas capítulo 2, eu acho que é o versículo 25, vamos lá? Isso. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Primeiro destaque, e o Espírito Santo estava sobre ele. Segundo destaque, e fora-lhe revelado pelo Espírito, ou seja, o Espírito se revelava a ele. Terceiro destaque, e pelo Espírito foi ao templo. Então nós temos um homem que o Espírito está sobre, que o Espírito se revela e que o Espírito o guia, o conduz. Então, era uma vida que de fato frutificava as virtudes do Espírito. Jesus, em Lucas capítulo 4, versículo 1, que pelo Espírito foi levado ao deserto, né? Em 4:18-19, que disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, vamos ver se eu não errei aqui, 4:18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Então, Jesus frutificava as virtudes do Espírito. Atos 10:38, Pedro fala, e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, estou falando de virtudes espirituais provenientes do Espírito, que só pode ser adquiridas por quem tem uma vida inclinada para o Espírito de Deus. Aí, voltando ao nosso sermão, subtópico 4, o 4.3 diz, não podemos iniciar no Espírito e terminar frutificando na carne, né? O que Paulo diz lá? Né? Vocês começaram bem, começaram no Espírito, mas estão terminando na carne. 4, Gálatas 3:3, olha só. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Ou seja, vocês começaram uma vida no Espírito e agora estão terminando na carne? É uma advertência. Ele é o Espírito da verdade, que nos guia a toda verdade. E aí eu faço uma conclusão de improviso, e quando eu falo de improviso, não é tentando adivinhar, mas é conectando ali, deixando que o Espírito Santo nos conduza a uma conexão, uma aplicação, e naquele dia foi benção. Inclusive, essa mensagem deve estar lá no canal do YouTube da igreja que pregamos, inclusive eu vou até tentar pregar e jogar no meu canal, tá bom? Então, meus amados, eis aqui o nosso esboço de hoje, construindo e compartilhando. E o que você achou? Você pode deixar aí seu comentário, eu espero que lhe ajude. O nosso canal não é aquele canal com tanta relevância, mas alguns irmãos passam por aqui, estão estudando conosco, e eu espero que alcance alguém. Nosso desejo aqui é puro, sincero, e queremos que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Eu aproveito, oro por você e pela sua família. Pai, em nome de Jesus,
nós te glorificamos, nós bendizemos o teu nome, te engrandecemos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela vida de todos que por aqui passam, passarão. Ó Deus, aqueles que têm sido alcançados por esta bênção que o Senhor tem nos confiado, de poder auxiliar pessoas que estão pregando, estão começando a pregar, desejam melhorar os seus ministérios. Abençoa seus lares, suas famílias, seus casamentos, seus filhos, abençoa sua parentela e principalmente o seu ministério para que seja frutífero e produtivo. Nos ajuda, Pai, a não semearmos na carne, mas no Espírito, e que tudo aqui continue sendo para a honra e para a glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Se Deus assim nos permitir, voltaremos amanhã com a gravação de mais um esboço. E que Deus abençoe a vocês. Eu peço que nos siga nas redes sociais para acompanhar o nosso trabalho. Peço também que nos ajude a monetizar o canal, visualizando outros vídeos aqui do canal. Se você foi edificado, ouve alguma coisa, se Deus te tocou, compartilha no Face, no status, nos ajude, porque a gente aqui não tem dinheiro para pagar, não tem como convencer algoritmo, não tem como promover, patrocinar a publicação. E a gente está aqui para servir da maneira mais simples possível. Um beijo no coração, Deus abençoe, construindo e compartilhando uma série que veio para ajudar você, pregador, pregadora da palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.